capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. E ele, todos acharam? Amém? Marcos capítulo 3, versículo 1 a seguir. Louvado seja o Senhor. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique de pé. E ele disse-lhe: é lícito no dia de Shabat fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselhos com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Amém. Fala conosco, Senhor. É a tua palavra, precisamos ouvir tua voz. Queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus, aleluia. Queremos, aleluia, ser cheio da tua presença. Queremos ser tocados por ti essa noite. Então derrama sobre nós a tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Havia um homem muito rico, um doutor, muito rico. E esse homem foi acometido de uma enfermidade que o colocou no leito. Já ouviu falar daquela doença? Ela vai paralisando todo o corpo. E esse homem ficou acamado, sem conseguir mover os pés. E depois foi perdendo o movimento dos braços, das mãos. Foi ficando paralítico em cima daquela cama, sem poder se assentar. Eu me aproximei desse homem. Então eu ia no seu quarto, no seu leito de dor, e eu lia a Bíblia. E eu lia a Bíblia. Enquanto eu lia, muitas vezes ele chorava, as lágrimas corriam dos seus olhos. Ele ouvindo, enquanto eu lia a palavra de Deus, e orava, me atrevia a cantar algum hino, ligava o celular, cantava junto com o celular. E por muitos dias eu fui acompanhando aquele homem, dentro daquele quarto solitário, uma pessoa próspera. Os seus diplomas enchiam a parede, sua formação. E nada daqueles diplomas poderia salvá-lo, nem a sua riqueza e nem o seu dinheiro com os maiores equipamentos. Enfermeiras 24 horas dentro daquele quarto. Máquinas que eram ligadas ao seu corpo. E esse homem durou nesse leito de dor 14 anos. 14 anos. Fui acompanhando. No meio do caminho, a esposa dele disse: não, eu vou construir, eu vou fazer um quarto e vai ser para hospedá-lo. E no meio dessa construção enrolou tudo e eu ajudei. E eu comecei a orientar, entrei no meio dessa situação e fui ajudando de alguma forma a construção da casa. E então no sábado, esse final de semana,
conseguiram mudar para essa casa tão sonhada num condomínio fechado. Levado pela ambulância, com todos os cuidados, com todos os tratamentos, com tudo. Então ele pôde ver aquela casa e pôde ficar ali apenas alguns dias. Faleceu e hoje à tarde eu fiz o seu velório. Muito dolorido para mim, muito triste, porque eu acompanhei aquele homem tanto tempo, lendo a palavra, orando e falando e fazendo a obra de Deus ali. E aquele homem, hoje foi o seu sepultamento. Ele faleceu, ficou para trás milhões de reais, ficou para trás dezenas de propriedade, ficou para trás os diplomas tão sonhados, ficou para trás a honraria de um doutor, ficou para trás tanta coisa, toda a fama, todo o espaço conquistado, todo o nome adquirido, e ficou tudo para trás, não dá para levar nada, não vai nem virar pó, porque foi num crematório, já virou. Eu saí chocado. A Sandra chorou no carro, disse, meu Deus, e impactado com tudo aquilo. Um velório daqueles que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu já fui em velório nos Estados Unidos, eu já fui em velório no Japão, eu já fiz velório em outros países, mas nunca tinha visto um velório daquele que eu vi hoje. Deixa para lá os detalhes, mas você nunca, eu acho que dificilmente alguém viu um velório daquela natureza. Eu nunca tinha visto. Um som, algo luxuoso. E ficou tudo para trás. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso porque muita gente luta pelas coisas dessa terra e esquecem de lutar pelas coisas do céu. Muita gente luta pelos bens dessa terra e esquecem de lutar pelos bens do céu. Muita gente só olha aqui e não olha a eternidade, o que vem depois. Uma vida eterna com Deus, ou uma vida eterna no inferno com o diabo. Essa é a realidade. E as pessoas muitas vezes ficam em cima da sua prepotência, do seu orgulho, pisam os outros, humilham, pensam só em si. Tem gente que faz qualquer coisa para crescer na vida, pisa nos outros, mente, fofoca, destrói a vida de alguém. E de repente, meu amigo, a Bíblia diz que a vida é como um fôlego, como uma nuvem que está ali tão frondosa, tão poderosa, que você tem medo daquela nuvem, daquele temporal. Cai a chuva, 10 minutos depois, não existe mais. E a Bíblia diz que o homem é como essa nuvem, que agora existe e daqui a pouco não existe mais. Por isso que muitas situações que você olha e que você fica travado naquelas situações, são coisas para serem superadas e você avançar o sinal e viver o hoje e confiar no Senhor e levantar sua cabeça e saber que a tua vida está nas mãos do Senhor, aleluia. Isso é o importante, saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, aleluia. Não é da nossa sabedoria, nós confiamos no Senhor. Então que nossa visão, que o nosso coração esteja voltado para o lugar certo, voltado para o rumo certo, para a direção certa, sabendo que em tudo nós precisamos lembrar de Deus, em primeiro lugar. Em tudo nós precisamos confiar no Senhor, em primeiro lugar. E aí
nós vamos começar a fazer um caminho que vai para o céu, que vai para a eternidade com Cristo, porque essa vida é ilusão, e é passageira, A Bíblia diz: o homem vive uns 70 anos, o resto é enfado e canseira. Que nós possamos olhar para Cristo, ter nossa vida voltada em Cristo, ter nossa vida pautada em Cristo, porque fariseu existe em todo lugar. Aí vão criticar porque você resolveu servir a Cristo, vão criticar porque Jesus resolveu curar no sábado, vão criticar porque Jesus resolveu fazer a obra de Deus em todo o tempo, porque muita gente prefere o cronograma da religião, muita gente prefere a liturgia religiosa, e eu cumpro, sou eu quem faço, do que depender da graça de Deus e saber que quem faz é Ele. Então aquele povo que olhava e dizia: eu vou guardar o sábado, eu vou cuidar do sábado, eu vou cumprir a minha obrigação, muitas vezes eram os primeiros a criticar, porque muitas vezes aqueles que se dizem mais religiosos são os mais críticos. Muitas vezes aqueles que se acham mais santos é que se acham num nível de querer apontar as outras pessoas, de mandar alguém para o inferno, de mandar alguém, muitas vezes completamente errado. São os fariseus. Sabia que os fariseus era considerado o povo mais religioso na época de Jesus, o povo mais crente na época de Jesus? Sabe quem era? Os fariseus. Eles é que mostravam tanta religiosidade, mas eram os primeiros a achar defeito, eram os primeiros a criticar. Por isso que a gente, irmãos, tem que viver no amor de Deus, tem que deixar o amor de Deus fluir, Eu tive uma experiência com Deus. Eu fiquei 3 dias orando e pedindo para Deus me dar amor. Deus, me dá amor, me ensina a amar, me ensina a amar o próximo, me ensina a amar as almas, me ensina a amar mais a Tua palavra, me ensina a amar. Eu fui pedindo para Deus, me dá amor, me ensina a amar, e fui pedindo isso para Deus, 3 dias, orando sem cessar. No final do 3º dia, vem uma pessoa conversar comigo, e eu não vou contar para você a história, mas a pessoa veio conversar comigo. Irmão, de repente, eu virei para a pessoa e falei assim: não é nada disso que você está falando, é tudo mentira. Você está mentindo. A pessoa regalou os olhos assim, assustado, olhando para mim, dizendo: não acredito que eu estou ouvindo o pastor Vanderlei falar. Eu falei: não, isso aí, e não sei o quê, e falei, e isso, e aquilo outro, e falei, como diz a turma, descasquei o abacaxi. Meu irmão, quando eu saio, vem o Espírito Santo. Falei: o que você estava 3 dias pedindo mesmo? Eu falei: meu Deus do céu, pedindo para o Senhor me dar amor, para o Senhor me ensinar a amar. Aí Deus vem e me testa, e me prova, e eu fui reprovado. Deus falou: mas é assim que você está amando? Tem que voltar lá para o primeiro dia, para o prézinho, lá para o maternal. Não tem um maternal? Deus falou assim: você quer aprender a amar? Então volta lá para o maternal, vai lá se internar lá no maternal, e vai começar tudo do zero, porque a gente vive dentro de processo, irmão. E você não pode dizer que você é um cristão, que você é crente, se você se torna um fariseu. Jesus disse que os fariseus eram sepulcro calhado, por fora era lindo, bem pintadinho, branquinho, mas por dentro podre. Então, esses homens estão aqui vendo Jesus pronto a fazer um milagre, se consideram religiosos, mas não conseguem entender o processo. Olha aí,
Deus tem processo. E Deus trabalha num... Oh, glória! Deus vai trabalhando num processo. E você muitas vezes não entende o processo que aquela pessoa está. Em que nível do processo ela está. E nem precisa saber. O que você precisa é amar, respeitar e deixar Deus trabalhar no vaso. Deixa Deus trabalhar. E é assim com o teu filho rebelde. É assim com o seu marido que blasfema contra Deus. É assim com a sua filha. É assim com a esposa. É assim no trabalho. E Deus vai te dando o amor, vai te dando a sabedoria, vai te dando a graça, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. O que difere um cristão de alguém que não é cristão? O amor. O amor. Uma pessoa que transmite o amor de Cristo. Uma pessoa que exala o amor de Cristo. Muito tempo a igreja colocou pessoas para a rua. Por muito tempo colocou pessoas para a rua. Os meninos foram numa chácara do tio. Chegou lá tudo jovem da igreja. Arregaçaram a calça até o joelho para poder jogar uma bola. Quando voltou para a igreja, todo mundo de banco excluído da igreja. Só até no joelho, só a calça levantada. E daí não podia ninguém tomar ceia, não podia ninguém cantar, não podia ninguém fazer nada. Muitos desses jovens desviaram até hoje, isso faz anos. Não voltaram mais para a igreja. Não voltaram mais, não tiveram mais força para se levantar. Então, que a gente possa exalar o amor de Cristo. Quando alguém se aproximar da gente, ela tem que ver Cristo. E quando ela vê Cristo, ela vai ter vontade de vir para a igreja e falar: não, mas essa pessoa, mas não é possível ser desse jeito. Isso não existe, o mundo não tem mais isso, não existe. Que igreja que você é? Eu tenho que ir lá também. Do que aquele lugar que está cheio de juiz, de advogado, pior é os detetives. Mas tem também os detetives. Então a gente tem que viver no amor de Deus. No amor de Deus. Saber que quem Deus faz a obra, que Deus vai trabalhar, que Deus vai agir. Aqueles homens estão vendo Jesus diante de um homem tão carente, com a mão ressecada. E Jesus já faz logo uma pergunta: pode curar no dia de sábado? Pode curar no dia de sábado? Jesus já desbanca completamente todos eles. Jesus desbanca todos eles. Por que nós evangélicos não guardamos o sábado? Se lá em Levítico, quando Deus deu os 10 mandamentos, manda guardar o sábado. Por quê? Porque na nova aliança, no Novo Testamento, as coisas começam a acontecer no domingo. Jesus Cristo disse: eu sou o Senhor do sábado. Não é o sábado meu Senhor, eu que mando nele, não é ele que manda em mim. Paulo enfrenta tanta dificuldade com os judeus e a gente às vezes não entende. Por quê? Porque todos os dogmas começam a ser quebrados com o cristianismo. Quando Cristo chega, vai sendo quebrado todos aqueles dogmas do Antigo Testamento, aquela coisa, aquela religiosidade começa a ser quebrada. Paulo, em carta aos Hebreus diz: vocês acreditam mais em sangue de boi ainda, como no tempo antigo, no templo, no Antigo Testamento? Agora nós não usamos mais sangue de boi, nem de cabra, nem de bode, nem sacrificamos animais, porque hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus, aleluia. Porque hoje nós não sacrificamos mais animais, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu no altar do Calvário, como um sacrifício diante de Deus pelas nossas vidas. Então,
Jesus está ali para fazer um milagre. E é dia de sábado. E o povo está pegado, segurado naquilo e dizendo: o que vamos fazer para parar esse homem? O que vamos fazer? E Jesus, dentro daquela sinagoga, Jesus vira para aquele homem com a mão seca, diz para ele: fique em pé, fique em pé, fique em pé. Imagina, aquele homem com a mão seca dependia dos outros. Uma pessoa que dependia dos outros. Uma pessoa envergonhada, porque na época você ter um defeito físico era característica de alguém amaldiçoado. Qualquer pessoa com defeito físico, manco, ou uma mão ressecada, ou qualquer defeito físico, cego, era considerado uma pessoa amaldiçoada. Jesus vai falar com aquele que é amaldiçoado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Talvez o fariseu, já ia falar com quem é perfeitinho, com quem, no seu conceito está tudo certo. Mas Jesus pega o que está tudo errado e diz: vou consertar. Jesus pega aquele que está quebrado, arrebentado, e diz: eu vou levantar, aleluia, eu vou fazer uma obra poderosa. Aquele homem se sentia inferior, aquele homem se sentia humilhado, aquele homem se sentia preso naquela situação. Como que eu vou me livrar de uma situação que faz parte do meu corpo? Como é que eu vou me livrar disso daqui? Vou carregar esse sofrimento para a vida toda. Mas Jesus se comove com o sofrimento daquele homem. Jesus se comove com o sofrimento dos outros. Jesus se comove com o sofrimento das pessoas. Você nunca vai viver um sofrimento na sua vida que Deus não olhe para você, que Deus não esteja te vendo. Você não vai ser jogado no meio de um sofrimento, de uma luta, e abandonado por Deus. Quando você entrar numa luta, quando você estiver num tempo difícil, Deus está ali olhando para você, aleluia. Porque Ele olha para os necessitados, Ele olha para aqueles que estão precisando do milagre, Ele olha para aqueles que estão precisando de receber uma nova vida, um tempo novo. Ele olha para aqueles que estão humilhados, caídos, arrebentados, e diz: eu posso te curar e te dar uma nova história, construir tudo de novo. Jesus manda aquele homem se colocar de pé. Mas é sábado, não pode curar no sábado. Mas Jesus cura aquele homem. Jesus cura aquele homem, liberta aquele homem. Quando Jesus cura aquele homem, veja o versículo 5 que lemos: e olhando ao redor, com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada. Jesus não tocou, Jesus não houve nada, não ungiu. Jesus só falou: levanta a tua mão. Quando levantou, já estava curada. Meu Deus, quando ele levanta a mão, já está curado, não tem mais nada. A mão dele já fica igual a outra, igual a outra. Quando Jesus diz: levanta a tua mão, me mostra a tua mão ressecada. Muitas vezes, Jesus, escute só, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas Deus ouve quando você fala. Deus quer que você fale. Deus quer que você confessa. Deus quer que você se entregue. Deus quer que você glorifica. Deus quer que você ora. Deus não sabe do que eu estou precisando. Sabe, mas Ele quer que eu ore. Porque a oração não muda Deus, a oração muda eu. Ei, aleluia. Então, quando Jesus diz: levanta a tua mão seca, Jesus está dizendo: mostra a tua debilidade. Deixa
deixa eu ver aonde está a tua debilidade, aonde está a tua fraqueza. Me mostra a tua mão, deixa eu ver onde está o seu pecado. Me mostra a tua mão, deixa eu ver onde está o teu problema. Deixa eu ver. Jesus está dizendo: levanta a tua mão. Todo o problema daquele homem estava naquela mão ressecada. E Jesus nessa noite está dizendo: eu quero ver a tua mão ressecada. Eu quero ver a tua necessidade. Eu quero ver, aleluia, aquilo que te causa vergonha, indignação, prova, luta. Aí Jesus está dizendo: deixa eu ver. Eita glória, deixa eu ver. Por isso que a gente tem que contar para Jesus. De um corinho, um hino aí antigo diz: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanimes, dor, o que tu precisa, conta para Jesus. Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus aonde está essa mão ressecada. Conta para Jesus onde é a tua necessidade. Conta para Jesus aonde você tem sido humilhado, aquilo que você está atravessando, e Ele restaura. Assim como Ele restaurou a vida daquele homem, Ele restaura quando você conta para Ele. Quando você conta para Ele. Mostra a tua mão. Mostra a tua mão. Mostra a tua mão. Às vezes você chega diante de Deus com uma necessidade tão grande. Mas eu vou chegar diante de Deus. Aí diante de Deus você conta tudo, menos aquela necessidade. Porque diante de Deus dá vergonha. Porque diante de Deus não dá para falar. Porque diante de Deus, mas é o contrário. Deus quer que a gente se rasgue diante dele, rasgue o coração, rasgue com palavras, entregue tudo e não esconda nada, não esconda a mão ressecada. Irmãos, eu tenho quase certeza que aquele homem andava com a mão ressecada escondida, porque senão ele nem entrava nos lugares, ele era amaldiçoado só por causa daquela mão. Ele devia viver escondendo, vivendo escondendo aquilo ali, para não ser humilhado, para não ser mal visto. E Jesus chega e é exatamente aquilo que Jesus quer ver. Exatamente aquilo que Jesus quer ver. A gente chegar diante de Deus com o nosso lado bom da moeda, louvando, glorificando a Deus. Não, está valendo, está valendo. Não é de se jogar fora, não. Mas de repente Deus diz: vai, vira a página, deixa eu ver o que é que está por trás aí. Deixa eu ver o que é que se passa aí. Mostra a tua mão ressecada. E é a hora que a gente se abre para Deus nesse nível. É a hora que o Espírito Santo começa a trabalhar. É a hora que o Espírito Santo começa a agir exatamente nessas situações que a gente está precisando. É quando a gente se abre desse jeito e se entrega completamente. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos mostrar para Jesus a nossa mão ressecada, vamos entregar